Futebol, meu, isso mesmo, seu programa de assuntos do mundo futebolístico, resultados, informações das rodadas, das partidas, Série A até a D do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais aqui nesse programa. Vamos lá, rodada de 29 de 38 do Brasileirão. Série A. Palmeiras bateu o Sport Recife por 1-0. No Atletiba, o clássico, no Couto Pereira, 0-0. Fortaleza e Grêmio, 0-0. Jogos todos ontem. Hoje, São Paulo perdeu no clássico São para o Santos, 1-0. O Flamengo perdeu em casa por 2-0 para o Ceará. O Atlético de Goiás empatou, melhor dizendo, com o Bahia em 1-1. Quem venceu mesmo foi o Internacional Goiás por 1-0. E temos, nesse exato momento, o Vasco da Gama ganhando do Botafogo. Aqui é o clássico do desespero. Botafogo na degola e o Vasco, que já saiu da degola, lutando para ficar cada vez mais afastado da zona de rebaixamento para a Série B. Amanhã teremos Bragantino e Atlético de Minas Gerais e Corinthians e Fluminense. Classificação da Série A no momento. São Paulo ainda continua líder com 56 pontos. O Internacional está em segundo com 53. O Inter, que já foi líder, perdeu a liderança e agora está lutando. O Atlético de Minas Gerais com 49 em terceiro. O Flamengo em quarto com 49. O Grêmio em quinto com 49. Só que o Flamengo tem mais vitórias do que o Grêmio. Por isso, no critério de desempate, o Flamengo fica na frente. Palmeiras 47 em sexto. Fluminense em sétimo, 43. O Santos em oitavo com 42. Ceará em nono com 39. Corinthians em décimo com 39. A diferença é que o Ceará tem saldo maior que o Corinthians, por isso fica na frente. O Atlético do Paraná em 11º com 38, Atlético Goiás em 12º com 36, Bragantino em 13º com 34, Sport Recife em 14º com 32, o Vasco, que vai vencendo, fica em 15º com também 32, fica abaixo do Sport porque tem vitórias a menos do que o Sport Recife, assim como o Fortaleza fica abaixo dos dois, também com 32 ali na porta da degola ou da zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Fortaleza é o último fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, 16º. Já na zona de rebaixamento, Bahia 29, Goiás 26, Botafogo 23, Coritiba 22, 17º, 18º, 9º e 20º aí, respectivamente. Então essas são as informações da Série A.
Vamos para a Série B, como é que está a situação? Vamos lá. 33ª rodada de 38, Série B. Vamos aos resultados. No clássico Guarani Ponte Preta, clássico de Campinas 1-1. Cuiabá 1, Juventude 0. Brasil de Pelotas 0, Avaí 1. Operário 2, Oeste 0. CRB 2, Confiança 0. Náutico 2, Paraná Clube 1. Figueirense 0-0 com S. Eu sempre falo S, é CSA. O Sampaio Corrêa perdeu para o Cruzeiro por 1-0. O América fez uma goleada contra o Vitória, venceu 4-0. E a Chape perdeu fora de casa por 3-0. Resultado até inesperado. Faz com que a Chape se complique aí na briga para ser a campeã da Série B. Praticamente, faltando 5 rodadas, ela está classificada. Falta pouquinho ou poucos pontos. Vamos agora à classificação. O América de Minas Gerais é o líder absoluto com 66, já lá com o pé na Série A. Chapecoense em segundo com 63. O Cuiabá com 54, em terceiro. CSA com 52. Está na frente do Juventude, que tem o mesmo ponto pelo número de vitórias. Em sexto, o Guarani, 48. Em sétimo, o Avaí, com 47. Fica na frente da Ponte Preta, que está em oitavo, pelo número de vitórias. Temos o Sampaio Corrêa, que está na frente do Operário, com 45, por conta do número de vitórias. Em décimo, o Operário com 45. Cruzeiro com 44 em 11º. Brasil de Pelotas com 44, 12º. CRB com 43, 13º. Confiança, 14º, com 42 pontos. Náutico com 38 em 15º. 16º, Vitória, o último fora da zona de rebaixamento, com 37. E na zona de rebaixamento, Figueirense com 36. 17º, 18º, Paraná com 33. Botafogo de Ribeirão 30. Ribeirão Preto em 19º. E em último, na Degola, praticamente rebaixado, o Oeste com 23 pontos. Essa situação depois de 33 rodadas da Série B. Vamos para a Série C. Série C, quinta rodada, faltando apenas mais uma rodada. Tivemos jogos ontem. O Vila Nova venceu em casa o Santa Cruz por 2-1. Paysandu perdeu em casa para o Remo, 1-0. Hoje, e ainda temos o empate do Londrina com o Ipiranga em 1-1 em andamento. E amanhã, encerrando a quinta rodada, o Brusque recebe em casa o Ituano. Se vencer, está na Série B do ano de 2021. Se empatar ou perder, fica o grupo embolado e a decisão das duas vagas vai para a próxima rodada. Lembrando que o grupo do Brusque é o grupo A e o grupo aí do Paysandu é o B. Vamos à classificação desse quadrangular. Começando pelo grupo A, Vila Nova jogou ontem, venceu, está em primeiro com 7 pontos. O Brusque não jogou, vai jogar ainda em segundo com 6. Ituano, que joga com o Brusque, em terceiro com 5. Em último, o Santa Cruz com 5. A diferença é que o Ituano tem 0 e o Santa Cruz tem um negativo, por isso que o Santa Cruz
fica abaixo do Ituano na classificação, no critério de desempate. Vamos agora à situação do grupo B. Praticamente encerrada a rodada, claro que está o jogo em andamento Londrina e Ipiranga. Com a situação, nós temos o Remo com 10 em primeiro, Paysandu em segundo com 7, em terceiro com empate Londrina com 6, em quarto com empate o Ipiranga com 4. Como o Londrina não tem como chegar a 10 pontos, nem o Ipiranga, podemos dizer que o Remo, com esse empate do Londrina e Ipiranga, já está na Série B, é o primeiro dos 4 a se classificar. Essa é a situação da Série C. Vamos à Série D. Na Série D nós já temos os 4 que vão disputar a Série C. Foi definido. O Mirassol venceu o Aparecidense por 3-2 fora de casa e está na Série C. O Atos do Piauí goleou o Marcílio Dias de Itajaí por 5-1. No agregado ficou 6-2, pois eles tinham empatado em 1-1 no estádio Dr. Ercílio Luz. Altos na Série C. Lembrando que no agregado do Aparecidense com o Mirassol ficou 5-3 para o Mirassol. O Novo Horizontino também é Série C, 3-0 no Fast Club. No agregado, 4-0. E o Floresta também é Série C, após ter empatado com a América do Rio Grande do Norte em 1-1 e no agregado ficado 3-1. Eles vão disputar a semifinal, os 4 que se classificaram e já estão automaticamente classificados para a Série C. Então essa é a situação da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa rodada não foi muito boa aí para os catarinenses. O próprio Marcílio Dias foi eliminado e não conseguiu acesso para a Série C. A Chape perdeu de goleada. O Figueirense, ao empatar na Série B, foi para a zona do rebaixamento. O único ainda que conseguiu alguma coisa foi o Avaí, que ganhou de 1-0 fora de casa. E amanhã nós temos o jogo do Brusque fora. Vamos ver como é que vai ficar a situação. A Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, não vamos falar nesse futebol, porque já falamos um pouco na quarta-feira. Agora nós vamos falar de outros campeonatos à parte, indo para a parte derradeira aqui do futebol, meu. Vamos ao Campeonato Catarinense da Série C, que a gente tem acompanhado aqui no canal. Vamos falando da última rodada. Tivemos a sexta, faltando apenas uma, no qual já temos algumas definições. Sexta rodada, o Nação de Joinville empatou em casa contra o Carlos Genor de Brusque. O Atlético Itajaí goleou o Jaraguá 6-1 em casa. O Orleans perdeu, é o saco de pancadas aí da competição e que ainda não venceu. Perdeu para o Porto por 2-0. E em casa, no estádio Valério Gomes Neto, o Batistense perdeu para o clube de São José, o Atlético Catarinense, por 3-0. Próxima rodada, o Clube Atlético Itajaí pega o Nação.
Disputa aí para quem fica em primeiro lugar. Carlos Renault e Orleans. O Porto recebe o Batistense fora de casa, aliás, em casa, o Batistense fora de casa, vai jogar. E o Jaraguá enfrenta em casa o Atlético Catarinense. Então vamos à situação da classificação desse campeonato. O Atlético Batistense foi desclassificado após essa derrota por 3-0, na realidade não tem mais chance. Olha só como é que ficou a situação. O Nação com 14 pontos está em primeiro. Em segundo, o Clube Atlético Itajaí com 13 pontos. Em terceiro, o Atlético Catarinense com 12 pontos. Lembrando que os 3 bem ranqueados nessa Série C se classificam para a Série B do Campeonato Catarinense. O Carlos Renault vem em quarto com 11 pontos, o Batistense vem em quinto com 8 pontos, o Jaraguá em sexto com 6 pontos, o Porto em sétimo com 4 pontos e o Orleans sem 1 ponto na última colocação. O que nós podemos ter é o seguinte: se o Carlos Renault perder e o Batistense ganhar, a possibilidade do Batistense ir para a quarta colocação. Não tem mais chance na competição de chegar entre os 3 primeiros. Assim como o Jaraguá, assim como o Porto e assim como o Orleans. O Carlos Renault vai lutar porque está próximo ali, tem chance sim de classificação. Como nós vamos ter o clássico, vamos dizer aí, os dois se enfrentando entre Nação e Atlético Itajaí, então provavelmente nós já temos a definição dos dois. É claro que praticamente os dois. E o Carlos Renault e o Atlético Catarinense estão brigando. O que está em primeiro, Nação, já está praticamente na Série B. E aquele que ficar em primeiro é o campeão dessa Série C. Então, nós temos, só conferir aqui, na última rodada, algumas decisões. Vamos lá ver as possibilidades dessa Série C do Campeonato Catarinense. Olha só, o Itajaí recebe em casa o Nação. O Nação está com 14 pontos, o Itajaí com 13. Se o Itajaí ganhar, ele fica em primeiro, praticamente é o campeão. Praticamente não, será o campeão, é quase uma final antecipada. Depois nós temos o Carlos Renault em casa recebendo o Orleans. Acho muito difícil o Carlos Renault perder, então provavelmente o Carlos Renault vai lutar para ficar ali com a vaga, chega a 14 pontos, pode até roubar a vaga do Nação se ele perder. Tem que ver lá como fica na questão do critério de desempate. E assim pode dar Itajaí, Nação e Carlos Renault. Se o Atlético Catarinense vencer, que eu creio que vai vencer o Jaraguá, que é uma equipe um pouco mais fraca, ganhar, ele que tem 12 pontos, ele chega a 15. Aí o que acontece? Pode ficar em segundo, supondo que o Itajaí ganhe, e aí fica a briga entre Nação e Carlos Renault pela última vaga. Olha só a configuração. Na realidade, a coisa está andando para definir realmente na última rodada, não está 100% definida. Se der um empate em Itajaí e Nação, os dois se classificam, porque Nação estaria com 15 pontos, ninguém pode chegar a 15 pontos, e o Itajaí estaria com 14, aí vai ver no saldo de gols. Acho que o Itajaí conseguiria sim a vaga. Está mais para Itajaí, Nação e a disputa entre o Atlético e o Carlos Renault para a terceira vaga. E se o Carlos Renault perder, então o Batistense ganhando pode chegar na quarta colocação, que seria só o prêmio pela primeira participação na competição, não tem mais chance de nada na competição. Inclusive, para quem não sabe, temos o vídeo aí no canal, no estádio Valério Gomes Neto,
no qual a equipe batistense estava se preparando aí para esse último jogo, que perdeu em casa para o Atlético Catarinense. Ok, meus caros, e com essas informações do campeonato aqui praticamente é profissional, mas podemos dizer de acordo com a Série A do Catarinense, o amador, nós encerramos o nosso futebol. Nas próximas edições vamos estar falando de campeonato catarinense, campeonatos regionais do Rio, de São Paulo, de outras cidades. Vamos trazer uma coisa mais completa, ficando apenas, então, com essa edição um pouco mais enxuta, ok? Abraço e até a próxima.